Ouça agora uma palavra com o pastor Roberto Sardinha. O título da mensagem hoje se chama Pré-Destino. Pré-Destino. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos nós somos destinados para alguma coisa. Amém, igreja? E esse destino, quem traçou? Deus. Por isso que nós somos pré-destinados. Glória a Deus, igreja. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Tem pessoas, abençoadas, que nunca colocaram os pés aqui dentro, nunca passaram por aquela porta ali, nunca colocaram os pés aqui dentro e dizem que nós não lemos o Velho Testamento, só lemos as epístolas de Paulo. Pessoa que nunca entrou aqui, hein? Nós estamos lendo a epístola de Paulo agora? Estamos lendo o Êxodo. Glória a Deus, igreja. Velho Testamento. Amém? A gente lê toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Glória a Deus, igreja. Nenhuma parte da Bíblia é desprezível, mas nós temos que ler a Bíblia com o entendimento da graça. Glória a Deus, igreja. Né? Senão a gente vai lá em Jesus de Nazaré, a gente vai mandar fazer batismo em água, vai mandar expulsar demônio, né? E a gente sabe que essa época já passou. Glória a Deus, igreja. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Versículo 1. Declara a mente de Cristo ativada em todos nós. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Asser. Amém, igreja? Você sabe a história, não sabe? Abraão foi separado por Deus. Ele estava lá no meio da parentela dele, na terra de Ur, né, na Mesopotâmia. E Deus separou ele e disse: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar, que naquela terra eu vou fazer de você uma grande nação. Não foi assim a história? Sim ou não, igreja? A história é de Abraão. Abraão obedeceu e foi. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve depois Jacó e Esaú, gêmeos. Glória a Deus, igreja. Jacó era a continuidade da herança. Glória a Deus, igreja. E Jacó depois teve seu nome transformado para Israel. Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó significa usurpador, Israel significa príncipe de Deus. Foi uma mudança e tanto, foi ou não foi? E ali Israel teve 12 filhos, que são esses 12 aqui que eu acabei de falar. Glória a Deus, igreja. Esses 12 filhos foi que geraram as 12 tribos de Israel, da nação de Israel. Esses 12 filhos, um deles era José. Você conhece a história de José, né? Os irmãos venderam ele como escravo para o Egito. Ele foi para o Egito, lá ele foi levantado governador do Egito. Depois veio a seca sobre a terra, mas José já era governador do Egito e trouxe toda a família dele para o Egito. E ali eles se multiplicaram no Egito. Amém, igreja? Fizeram ali uma grande nação na terra do Egito, porque toda a terra tinha fome. Eles eram escravos lá no Egito. Porque depois José morreu, aí veio um outro rei, um outro faraó, que não tinha conhecido José, já tinha se esquecido daquela época, e começou a escravizar o povo de Israel lá no Egito. E depois você sabe, Deus levanta Moisés para tirar eles de lá. Glória a Deus, igreja. Acompanhe então aí comigo, versículo 5. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. Eles entraram lá no Egito com quantas pessoas? 70. Sabe quantas pessoas saíram de lá? Só homens eram 600 mil, fora as mulheres e crianças. Então pode botar aí uns 2 milhões de pessoas no mínimo. Glória a Deus, igreja. Entrou 70, 430 anos depois, saiu dali com mais ou menos 2 milhões de pessoas. Glória a Deus, igreja. Se multiplicaram bastante. Foi ou não foi? Versículo 6. Com 70. José, porém, estava no Egito. Versículo 6. Faleceu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles.
Se multiplicaram bastante. Foi ou não foi? Se tornaram uma nação poderosa lá no Egito. Mas a promessa era para eles ficarem no Egito? Não, não foi isso que Deus tinha prometido a Abraão. Amém, igreja? Deus não tinha prometido a Abraão que a descendência dele ia ser escrava no Egito. Deus tinha prometido a Abraão que naquela terra, na terra de Canaã, aquela terra que manava leite e mel, ali Deus ia fazer dele uma grande nação. Diga glória a Deus. Versículo 8. Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Amém, igreja? Só até a leitura. Então, Faraó, o novo Faraó, né? Não mais aquele do tempo de José. Aqui já são várias gerações na frente. Glória a Deus, igreja. E aquele Faraó, ele estava com medo do povo de Israel, do povo hebreu, porque eles estavam crescendo muito. E ele viu que eles estavam ficando mais fortes, mais poderosos do que os egípcios. Então ele teve medo. Se nós tivermos guerra contra algum inimigo, eles vão se juntar com o nosso inimigo e vai tomar aqui o país, né? Vamos oprimir eles, vamos fazer eles parar de aumentar. Amém, igreja? Vá comigo aí no versículo 15 agora. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Temeram a quem? Elas estavam sob pressão, não estavam? Faraó deu ordem. E quando o Faraó dava ordem, tinha que cumprir. Amém, igreja? Mas elas temeram, acima de Faraó, elas temeram quem? Deus. Eu declaro você temendo Deus em primeiro lugar, igreja. Acima dos homens. Glória a Deus. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Glória a Deus, igreja. Aí o rei do Egito, Faraó, foi lá falar com elas. Por que vocês fizeram isso? Tal? Não, porque as mulheres são fortes e elas dão a luz sozinhas. Quando a gente chega lá, já nasceu. Deram uma desculpa. Amém, igreja? Então, eles queriam oprimir o povo de Israel para que não crescesse mais. E deu ordem. O Faraó deu ordem para que todos os egípcios, quando vissem um menino hebreu, um menino do povo de Israel, o matasse. Acompanhe comigo aí no capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Por que ela escondeu o menino? Porque tinha uma ordem para matar os meninos. Glória a Deus, igreja. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefatou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama? Ele cria criança? A irmã do menino, né? Chegou para ela e disse: quer que eu vá chamar uma das hebreias para servir de ama para o menino? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó:
leva este menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Diga glória a Deus. Moisés significa tomado das águas. Glória a Deus, igreja. Né? Era para ele ter morrido, não era? Era. Por que ele não morreu? Porque Deus tinha um plano com a vida dele. Porque ele era predestinado para morrer. Predestinado para outra coisa. Glória a Deus, igreja. E como você sabe, depois que Moisés cresce, ele então se torna ali o libertador do povo de Israel. Ele liberta o povo do Egito daquela maneira poderosa que todos nós já conhecemos. Glória a Deus, igreja. Atravessa ali o Mar Vermelho, liberta o povo e leva o povo até a terra de Canaã. Glória a Deus, igreja. Então Deus tinha um plano. Aquele menino era para ter morrido, mas os pais conseguiram esconder ele por 3 meses. E depois viu que não dava mais, porque ele foi crescendo, né? Criança chora, criança faz barulho. Como é que ia esconder, né? Ia acabar sendo descoberto. Aí fizeram aquilo lá, botou num cesto, botou no rio para ver se dava sorte. Só que a sorte não tem nada a ver com isso. O que tinha ali era a mão de Deus. Amém, igreja? E ali o menino foi encontrado por uma pessoa qualquer, exatamente pela filha de Faraó. Porque se fosse outra pessoa, ia matar o menino. Todo egípcio tinha a ordem de pegar qualquer menino, qualquer criança do sexo masculino e jogar no rio para matar afogado. Era a ordem que o Faraó tinha dado. Amém, igreja? Então, ele foi achado exatamente pela filha de Faraó. Isso tudo aconteceu porque ele era um predestinado. Cada um aqui, igreja, é um predestinado. Você poderia ter morrido há muito tempo. É ou não é verdade? Você poderia não estar aqui agora. Não é mesmo? Eu poderia não estar aqui pregando. Situações para acabar com a nossa vida são poucas. Você respira, pode vir um vírus, você morrer. É ou não é verdade? Né? Pode acontecer qualquer coisa. Você está andando na rua, o carro desgovernado sobe a calçada, te atropela. Uma bala perdida. A criança estava brincando lá dentro da escola, bala perdida foi lá dentro da escola, matou a criança lá dentro da escola. Você deve ter visto isso no jornal aí essa semana. Amém, igreja? E tantas outras coisas que podem acontecer. Não é verdade? Né? Ou um distúrbio emocional para te impossibilitar, qualquer outra coisa, de repente não a morte propriamente, mas outra coisa qualquer. Né? Ele era para ter morrido. Tinha uma ordem do rei para matar todo menino. Mas ele escapou. Escapou pela mão de quem? De Deus. Você escapou pela mão de quem? Então existe a predestinação de Deus. O plano de Deus para a vida de uma pessoa. Glória a Deus, igreja. Nós também fomos chamados. Moisés não foi chamado? Foi ou não foi? Mais tarde Deus não chama ele para ir tirar o povo do Egito? Nós também fomos chamados, igreja. Ele foi chamado individualmente, como um homem, como indivíduo. Nós fomos chamados coletivamente, como igreja. Essa igreja existe, não é por capricho do pastor Roberto Sardinha, não é porque aconteceu um acaso, não. Isso já estava planejado por Deus desde antes da fundação do mundo. O nascimento de Moisés já estava planejado por Deus antes da fundação do mundo. Ele nasceu na tribo de Levi. Ele não nasceu em outra tribo. Ele não podia ter nascido em outra tribo. Ele nasceu na tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi ia ser a tribo dos sacerdotes. Glória a Deus, igreja. E o irmão dele, Arão, ia ser o sacerdote. Amém? Né? Para ser sacerdote tinha que ser levita, tinha que ser da tribo de Levi. Né? Então ele não podia nascer em outra tribo, ele tinha que nascer na tribo de Levi. Ele tinha que ser escondido para os pais, para não morrer. Ele foi colocado no rio. E ali no rio, qualquer pessoa poderia ter achado ele. Mas quem achou ele? Exatamente a princesa, a filha de Faraó. Amém, igreja? Então tudo tinha um plano
Tudo tinha um plano. Deus tinha um plano para a vida dele individualmente. Deus tem um plano para nós coletivamente como igreja. Porque na época de Moisés não tinha Jesus, não tinha a igreja de Jesus. Glória a Deus, igreja. Hoje tem, diga graças a Deus. Você faz parte dela. Amém? Glória a Deus, igreja. Né? Você faz parte dela. Então, nós fomos chamados não individualmente, senão cada um vai seguir o que achar melhor. Não, Deus dá uma direção. Porque o que Moisés estava fazendo? Ele estava cuidando das ovelhas do sogro dele. Não foi assim a história de Moisés? Você conhece a história de Moisés? Ele estava lá no palácio de Faraó, na mordomia. Amém, igreja? Aí ele falou, não posso ficar aqui, porque ele foi criado pela mãe dele. A mãe dele não foi levada para ser a ama dele? Então ele conhecia a história. Glória a Deus, igreja. Ele conhecia a história do povo de Israel. Ele sabia que ele era descendente de Abraão. Amém? E ele falou, não posso ficar aqui. Eu tenho que ir lá com meus irmãos. E ele foi. Aí chegou lá, tinha um egípcio maltratando um dos irmãos dele. Ele matou o egípcio. Aí teve que fugir por causa disso. Amém, igreja? Para não morrer. E lá no deserto ele conheceu um sacerdote lá, chamado Jetro, casou com a filha de Jetro e ficou lá. Casado lá, teve 2 filhos com ela, ficava cuidando das ovelhas do sogro dele, na maior tranquilidade, na maior paz. E os dias passando, esperando a morte chegar. Ele sentava assim numa pedra, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ficava lá, né, tranquilão, né, esperando os dias. Só que um belo dia foi diferente dos outros dias. Não foi um dia rotineiro, não foi um dia comum, foi um dia diferente. Meu irmão, você pensa que seus dias vão ser todos iguais. Aí você até se distrai um pouco. Daqui a pouco acontece um fato novo. Fique atento. Amém, igreja? Porque o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Ele estava ali como se fosse um dia como outro qualquer. De repente ele olhou, ele viu uma sarça. Você sabe o que é uma sarça, né? É um arbusto seco. Aquilo ali no deserto, no calor do deserto, pega fogo assim num segundo. Né? E a sarça estava queimando, queimando, queimando. E a sarça inteirinha não se consumia. Ele olhou aquilo e falou assim, que maravilha é essa? Aquilo chamou a atenção dele, atiçou a curiosidade dele e foi lá para perto para ver o que era aquilo. Ele estranhou. Aquilo não era natural, aquilo era sobrenatural. Amém, igreja? E quando chegou perto, a sarça começou a falar com ele. Deus começou a falar com ele ali no meio do fogo da sarça. E Deus chama ele para tirar o povo do Egito. Amém, igreja? E aí você sabe o resto da história. Glória a Deus. Então havia um plano. Nós também somos predestinados. A igreja Novo Pacto, da qual você faz parte, porque de repente você pensa assim, estou fazendo parte de um ministério. Veja bem, muitas pessoas perguntam assim para você, por que você vai tão longe, vai lá na Lapa? Tem uns que moram aqui na região, mas tem outros que moram longe. Aí perguntam você, por que você vai tão longe lá na Lapa? E você sabe por que você vem aqui na Lapa, às vezes vindo de tão longe. Amém, igreja? Porque você sabe que aqui é diferente. Que aqui se prega o quê? A lei ou a graça? Aqui é mandamento de homens. Abençoado, tem várias coisas que não estão na Bíblia e que se fazem dentro das igrejas. São mandamentos de homens. São tradições que se formaram. Amém, igreja? Né? A igreja católica não tem um monte de tradição? E a igreja evangélica também não tem? E outras religiões também não tem? Amém? Mas nós temos que nos basear em quê? Na palavra. Glória a Deus, igreja. Então, você vem de longe porque você sabe que aqui é diferente. Porque Deus te predestinou para a graça dele e não para a lei. Amém, igreja? Você tem um chamado, você tem um destino a ser traçado. E não vai ser apenas individualmente. Nós temos que fazer parte de um corpo. Porque no tempo de Moisés não tinha a igreja, o corpo de Cristo. Havia o povo de Israel. E todos tinham que estar unidos ali, aquele povo.
Moisés não poderia ficar lá no palácio de Faraó. O lugar dele não era lá. Amém? Ele tinha que estar junto do seu povo. A vontade de Deus é que ele ficasse separado do povo dele? Não. Deus nem queria que o povo de Israel se misturasse com outros povos. Amém? Né? Então, ele tinha que estar junto. E você? Você, enquanto membro do corpo de Cristo, você tem que estar junto ao corpo. Amém? Deus tem um plano individual com cada um. Glória a Deus, igreja. O que vai acontecer na minha vida não é a mesma coisa que vai acontecer na sua, nem na vida desse irmão que está ao seu lado. Glória a Deus, igreja. Claro, Deus não faz produção em série. Deus faz artesanalmente. Amém? Produção em série não é tudo igualzinho? Lá na indústria não sai tudo igualzinho? As peças todas iguais? Produção em série, né? E o artesão, ele faz uma peça igual a outra? Tem gente aqui que é artesão, né? A Nadia já foi artesã, né? Uma peça nunca é igual a outra, porque é feita de maneira artesanal, de maneira individual. Você é um milagre único. Deus te fez diferente de todas as pessoas da terra, Ele tem um plano para você, e o que Ele vai te usar, não pode usar outra pessoa, vai usar você, porque você é diferente de todo mundo. Amém, igreja? Por isso que inveja é um sentimento que você tem que descartar. Glória a Deus, igreja. Não adianta invejar, porque o que o outro tem, você não tem. E o que você tem, ele não tem também. Amém, igreja? É um plano individual para cada um. Mas fomos chamados também para um plano coletivo como igreja. Apesar das nossas diferenças, né? A palavra de Deus diz a multiforme sabedoria de Deus, que se manifesta na diferença de cada membro do corpo. Glória a Deus, igreja. Multiforme, o que quer dizer multiforme? Muitas formas, formas diferentes. Glória a Deus, igreja. Né? Então, cada um tem a sua contribuição a dar. Glória a Deus, igreja. Cada um aqui é importante no corpo, mas tem um chamado coletivo. Então você tem que fazer parte da igreja. Deus te chamou para você fazer parte da igreja, da denominação, aí, sei lá, Templo do Fogo Vivo. Deus te chamou para lá? Não. Deus te chamou para a Igreja Novo Pacto. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, mas eu já passei por outras igrejas. Foi plano de Deus, igreja. Foi plano de Deus. Foi plano de Deus que Moisés passasse por tudo aquilo. Glória a Deus, igreja. Foi plano de Deus. E agora, Ele quer que você seja fiel à graça que Ele te revelou. Que você seja fiel ao ministério que Ele te colocou. E se você cumprir esse papel, esse chamado, pode ter certeza que você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Porque você vai estar na direção de Deus. Você não vai estar seguindo o seu próprio entendimento. Tem pessoa que ela pensa demais. E às vezes a gente tem que ser mais simples com Deus. É ou não é verdade? Pensar de menos não é bom. Pensar demais também não é bom, não. Deus nos deu espírito de moderação. Então, nem de mais, nem de menos. Amém? Você tem que pensar que você não é um bicho. Amém? Você é um ser pensante. Deus te fez um animal racional, não um animal irracional. Glória a Deus, igreja. Deus te deu inteligência, Deus te fez imagem e semelhança dele. Amém? Então você tem que pensar. Glória a Deus. Mas você não deve pensar em demasia ou falar em demasia a ponto de se perder em tantos questionamentos, em loquacidade frívola, como diz a Bíblia. Amém, igreja? Né? Em muitos falatórios, em muitos pensamentos. Não. Ser um pouco simples na hora de obedecer. Ser submisso, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a autoridade que Deus colocou sobre você. Amém, igreja? E aí tem que entrar a disciplina, tem que entrar a humildade, tem que entrar a submissão, tem que entrar a consciência de que eu faço parte de um corpo e Deus tem um plano para mim naquele corpo. Glória a Deus, igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós temos um chamado coletivo. Essa igreja foi chamada para pregar a graça no mundo inteiro. Porque tem muita gente pregando mentira religiosa. Tem ou não tem? E você vai ser mais um pregando mentira religiosa? É esse o plano que Deus tem com você? Não é. Então para de muito
achismo, de eu acho, eu penso, eu gosto, eu quero, e procure compreender qual é o plano que Deus tem para você no corpo que Ele te colocou. Amém, igreja? Abra aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ler do 13 até o 20. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem nos libertou do império das trevas? Deus. E nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. A palavra transportar, o que você entende dela? Ela te remete a quê? Ela te tira, transportar significa tirar você de um lugar e levar para outro. Onde estávamos? No império das trevas. Onde é o império das trevas, pastor? Esse mundo aqui sem conhecimento de Deus. Aqui nesse mundo sem conhecimento de Deus, sabe o que o homem faz? O homem pega a arma química e mata as pessoas com arma química. É isso que o homem faz. É isso que a carne faz, sem temor a Deus. Não é uma treva isso? Isso é luz ou trevas? Treva. Maldade ao máximo. Amém? Pastor, o diabo tem a ver com isso? Não, não, pessoal. A carne, sem o freio de Deus, ela é diabólica. Ela é perversa. Amém? Certa vez Jesus falou para Pedro, arreda Satanás. Falou ou não falou? Pedro estava endemoniado? Jesus falou com quem? Com a carne de Pedro. Naquele momento, Pedro estava cuidando dos interesses de Deus? Não. O que Pedro falou para Jesus? Não, o Senhor não vai à cruz, não. Não, o Senhor não vai sofrer, não. Não, o Senhor não vai ser humilhado, não. Isso de maneira alguma vai acontecer contigo. Aí Jesus falou para ele, arreda Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Amém, igreja? Né? A carninha de Pedro queria que nada acontecesse com Jesus. Ah, eu quero ele aqui comigo. Mas essa era a vontade de Deus? Esse era o plano de Deus? O plano de Deus, Jesus foi enviado a esse mundo para ser o Cordeiro Pascal. Para ser o Cordeiro Santo de Deus que ia ser imolado para tirar o pecado do mundo. Para nos dar a salvação eterna. É o que nós vamos comemorar na sexta-feira agora. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? E Pedro ali não estava endemoniado, não. Jesus estava falando com a carne dele. Mas ele usou que expressão? Que expressão Jesus usou? Qual foi a palavra que ele usou? Ele falou, arreda Pedro. Ele falou que arreda Satanás. Satanás significa tentador, significa adversário. Está escrito lá em Gálatas. Amém, igreja? Que o adversário do espírito é o quê? A carne. A carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Gálatas 5,17. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Então ali Jesus falou, foi com a carne, não falou com o diabo. Amém? Que na verdade é o mesmo espírito. Não é verdade? Todo espírito, igreja, espírito entenda espírito, não só ser espiritual, um anjo, um demônio. Espírito entenda como mentalidade. Glória a Deus, igreja. Né? Todo espírito de rebeldia, todo espírito de rebeldia contra Deus é adversário, é Satanás. Amém? Qual foi o espírito que teve lá no Jardim do Éden? Foi um espírito de obediência lá na serpente? Hã? Lá em Apocalipse fala, o diabo, a serpente original, o dragão veloz, o dragão vermelho. Amém, igreja? Né? Cita lá a serpente. O que acontece? O espírito de desobediência. A serpente disse assim para Eva, vai lá e fala com Adão, para vocês de maneira nenhuma comer daquele fruto lá que Deus falou. Obedeçam ele. Foi isso que a serpente falou? Não, falou o contrário. Amém, igreja? Glória a Deus. Falou para eles desobedecerem a Deus, para eles serem rebeldes contra Deus. Então, todo espírito que é rebelde contra Deus, que vai contra Deus, vai contra os planos de Deus, é adversário, é Satanás, é diabo, ou como você queira chamar. Amém, igreja? Glória a Deus, né? É uma questão só de nomenclatura, amém? Então eu declaro você, abençoado, tendo o espírito de submissão à palavra de Deus. Você submetido em primeiro lugar a Deus. Glória a Deus, igreja. Você é obediente ao Senhor. Amém? Por exemplo, Deus não me colocou como pastor sobre você? Colocou ou não colocou?
Colocou. Porque eu quero? Foi a vontade de Deus. Por Moisés, ele ficava lá cuidando das ovelhas, sossegado. Tanto é que ele relutou para ir, foi ou não foi? Eu sou pesado de língua, manda outro. Basta, Moisés, vá, estou mandando. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Então não é pela minha vontade. Paulo o tempo todo ele fala nas epístolas, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Amém, igreja? Aliás, Paulo tinha que toda hora ficar se defendendo, ou coisa chata. Amém? Né? Tinha gente que falava assim, a presença dele, nas cartas ele é forte, nas cartas ele é severo, mas a presença física dele é fraquinho. Aí Paulo tinha falado, então quando eu for ter aí com vocês, quando eu estiver aí, vamos ver se vocês preferem que eu vá com palavra branda ou com vara. Amém, igreja? Paulo tinha toda hora ficar defendendo a autoridade apostólica dele. Sabe por quê? Porque a carne é rebelde. Se deixar, ela se perde na rebeldia. Amém, igreja? Né? Então Deus me colocou como pastor sobre você. E tem muita gente que às vezes eu falo com ela e ela não dá ouvidos. Membro da igreja. Amém? Eu falo, ela não dá ouvidos. Né? E aí o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Foi Deus que me colocou para ser seu pastor. Glória a Deus, igreja. E você é um bem-aventurado se tiver ouvido de ovelha. Você só não deve me dar ouvidos o dia que eu mandar você abandonar Jesus. Aí você sai correndo para aquela porta ali o mais rápido possível. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Mas fora isso, né, você foi colocado por Deus para se submeter à autoridade espiritual também. Amém? Fazer parte do corpo. Aí em Colossenses, né, aí no capítulo 1, está falando sobre isso. Amém? Continuando aí. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Está falando de quem? De Jesus, o verbo. As coisas não foram criadas através do verbo? Através da palavra? Amém? Deus não criou tudo através da sua palavra, igreja? Através de Jesus. Amém? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele não é o rei? Ele não é o herdeiro? Ele não é o filho? Amém, igreja? Toda honra e toda glória não é para ele? Glória a Deus, igreja? Quem honra o filho não está honrando o pai? Sim ou não? Quem enviou o filho não foi o pai? Amém, igreja? Então, como você adora Jesus, você está adorando a Deus, porque na verdade Jesus estava com Deus e Jesus era Deus, e Jesus é Deus, porque filho de peixe, peixinho é. Diga a glória a Deus. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem ouviu com ouvido de ovelha, com ouvido bem atento, diga glória a Deus. Ele é a cabeça do corpo. Jesus é a cabeça. Quem é o corpo? A igreja. A igreja tem um membro só? Tem vários membros. Os membros são iguaizinhos um ao outro? Não. Cada membro tem sua característica. Não é produção em série, é produção artesanal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas todos têm que ter o mesmo espírito, a mesma cabeça, porque a cabeça é uma só. Não é um monstro de 7 cabeças não, igreja. Só tem uma cabeça só, que é Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, quem está em paz aqui, diga glória a Deus. Pastor, o que quer dizer isso aí? Porque você estava debaixo da ira, o homem estava debaixo da ira de Deus, desde o tempo de Adão. Amém, igreja? Quando Adão transgrediu, não entrou o pecado? E o pecado não faz separação? Faz ou não faz? Então tinha uma separação. Havia uma ira ali. Mas Jesus fez o quê? A paz.
pelo sangue dele. No tempo da lei, como é que os pecados eram perdoados? Não era por meio de sangue? Sim ou não? O judeu ia lá, levava o animalzinho, derramava o sangue do animal, estava perdoado aquele pecado dele, até o próximo. No próximo pecado tinha que levar outro animal de novo. Amém, igreja? Né? E nós? O que foi o sangue que perdoou nossos pecados? O sangue de Jesus. Precisa vir Jesus de novo, derramar o sangue de novo? Diga assim, igreja, foi uma vez para sempre. Quem diz que a salvação se perde é mentiroso. Amém, igreja? Diga assim, eu sou salvo para sempre. Diga assim, eu nunca vou deixar de ser filho de Deus. Amém? Você pode deixar de reinar em vida. Amém? Você vai viver igual como se não fosse filho. Mas você vai continuar sendo filho, porque ninguém é ex-filho. Glória a Deus, igreja. Pode ir no cartório mudar de nome e continua sendo filho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? A igreja é o corpo de Cristo. Para confirmar, vai em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deu o que para a igreja? Diga, o poder. Amém, igreja? O deu à igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos mais uma vez dar uma salva de palmas para ele? Apesar de Deus ter um plano individual com você, você tem que funcionar dentro do corpo. Amém, igreja? Então Deus tem um plano com essa igreja aqui, com esse ministério aqui. Não tem vários ministérios por aí? Tem ou não tem? Tem vários. Esse aqui é um dos ministérios. Esse ministério tem uma peculiaridade, tem uma diferença, que é a graça de Deus. Porque tem muitas igrejas de lei por aí, tem ou não tem? Mas todas elas não pregam no final das contas, apesar das suas diferenças particulares que cada uma tem, no final elas não pregam a mesma coisa? Elas pegam o trio parada dura. Você conhece o trio parada dura? Pecado, inferno e diabo. Todas elas pregam isso. Não tem uma que não pregue. Uma é um pouquinho diferente da outra, uma faz uns negocinhos que a outra não faz, uma tem uma característica, mas todas elas pregam pecado, inferno e diabo. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós não pregamos nada disso, pregamos o contrário disso. O dia que eu pregar igual a eles, eu estou na lei. Amém, igreja? O dia que eu pregar igual a eles, eu estou na lei, não estou na graça. Glória a Deus, igreja. Aí você procura uma igreja em graça para você congregar. Amém? Se um dia você vê eu pregando o que eles pregam lá, você então pode procurar uma igreja em graça, porque o pastor Roberto retrocedeu da graça. Amém? Glória a Deus. Então Deus tem um plano com essa igreja. Escolheu um líder, escolheu um povo que é fiel. E eu declaro que a peneira parou de passar. Glória a Deus, igreja. Que já passou peneira para essa igreja aqui, pode ter certeza. Amém? Mas eu declaro que chegou o fim, não tem mais peneira. Eu declaro que os cristãos vão ficar até o fim da vida, em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia diz que aquele que está fraco tem que ser consolado. E aquele que está rebelde tem que ser admoestado. O que é admoestado? É ser corrigido. Glória a Deus, igreja. Então você sempre vai ter um outro rebeldezinho, né? Mas não ao ponto de ficar contra a igreja. Amém? Aí é só ali, você dá uma corrigidazinha, daqui a pouco a pessoa está nos trilhos novamente e vai embora e continua junto. Amém, igreja? Coisa vai, a coisa engrena. Glória a Deus, igreja. Né? Mas estou falando aquele que se coloca contra, se coloca em rebeldia. Aí não. Aí Deus vai ter que botar na peneira. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? E nós, então, temos um chamado especial, igreja. Nós vamos lutar contra um gigante. O sistema religioso, ele é pequeno ou grande? Grande, grande, enorme.
né? O sistema religioso, igreja, não é só a denominação tal, não. O sistema religioso é tudo que está aí, que não está de acordo com a Bíblia. Apesar de falar de Jesus, apesar de falar de Deus, apesar de até de ler a Bíblia, mas a Bíblia tem que ser a luz da graça. Como eu disse aqui, a gente lê toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, mas tem que ser a luz da graça. A parte principal da Bíblia que a gente lê são as 14 epístolas de Paulo. Amém, igreja? Glória a Deus, é a parte principal que a gente lê. Mas a gente lê o resto da Bíblia também. Glória a Deus, igreja. A gente tem entendimento que o novo é superior ao velho. É ou não é? É ou não é, igreja? O novo não é superior ao velho? É. Pastor, mas no passado Deus fez coisas tão grandiosas. Não estou tirando mérito, não. Vou tirar o mérito de Deus? Claro que não. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Mas que hoje nós temos algo superior, nós temos. Temos ou não temos? Temos. Toda a Bíblia, os salmos, os profetas, né? Toda a Bíblia falava a respeito daquele que viria. E aquele que viria já veio. Amém, igreja? Já cumpriu a missão dele. Aliás, sexta-feira vamos comemorar isso aí. Glória a Deus, igreja. Amém? Já cumpriu a missão dele. E agora, o que aconteceu? Parece que se perdeu a essência. Cadê a graça? Ninguém mais prega a graça. E nós estamos aqui para pregar a graça. Amém, igreja? Glória a Deus. Não é mais fácil se juntar aos mentirosos? É, muito mais fácil. Fazer você trazer ofertas, dinheiro para a igreja na base do medo, na base de fustigar a tua cobiça, não é mais fácil? Ó, vou vender aqui caneta ungida, R$100 cada uma. Se você pegar essa caneta, meu irmão, você vai assinar um contrato milionário, você vai ficar milionário. Fácil, fácil enganar. Fácil, fácil ativar a cobiça da carne, a avareza da carne, a ganância da carne. Fácil, fácil. Amém, igreja? Ou então, se você sair daqui, o diabo vai te pegar, ele está lá na porta te esperando. Não é uma mentira religiosa isso aí? O diabo está lá na porta te esperando? Diga assim comigo, igreja: Jesus destruiu o diabo. Isso aí escandaliza quem está com a mente cheia de religiosidade. Por isso que a graça dá trabalho. Porque primeiro tem que tirar o velho para colocar o novo. Amém, igreja? Tem que tirar a religiosidade da cabeça da pessoa para depois ensinar a graça para ela. Dá um trabalho, né? Por isso que é mais fácil ser pastor de lei do que ser pastor em graça. Por isso que eu conheço muitos pastores que eram da graça e retrocederam para a lei, porque é mais fácil. E eles não estão muito interessados nas almas, não estão muito interessados nas vidas, estão mais interessados em dinheiro. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Pastor, você está julgando? Não, pessoal, não estou julgando não, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu estou de pé aqui agora, não estou? Mas amanhã eu não posso estar caído? Não, pastor, o senhor é invulnerável, o senhor é indestrutível, o senhor é o super pastor. Não existe super pastor, não existe super diácono, não existe super colaborador, não existe super ministro de louvor, não existe super membro de igreja, não existe nada disso não, igreja. Todos nós somos humanos. E Jesus disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ó, tem que ficar de olho. Paulo disse, aquele que pensa de pé, cuide para que não caia. Paulo também disse, tendo eu pregado a outros, não serei eu mesmo desqualificado. Paulo, hein? Paulo. Não é qualquer um não. Amém, igreja? Né? Pastor, o senhor é fã de Paulo? Sou fã de Paulo. Se eu visse ele na rua, pedi autógrafo a ele. Só não vou adorá-lo como Deus, porque eu só adoro um Deus. O Deus que está no céu, que fez todas as coisas. Fez Paulo, fez Sardinha e fez você também. Amém, igreja? De maneira individualizada, de maneira artesanal, porque você é uma obra de arte, você é uma pérola de Deus. Glória a Deus, igreja. Amém? Né? Mas que eu admiro muito Davi, que eu admiro muito Paulo, admiro muitos pastores de hoje em dia também, admiro alguns. Glória a Deus, igreja. Alguns que até caíram, mas antes de cair eu admirava. Amém, igreja? Glória a Deus. Admiro muitas pessoas. Amém? Né? Mas nós temos que entender que nós estamos num corpo de carne. Tem que vigiar. Você não conhece gente que conhecia a graça que hoje está na lei? Você não conhece? Eu conheço um montão. Amém? Eles estavam aonde antes? Na graça. E hoje estão aonde?
Na lei. Você está onde hoje? Na graça. E amanhã? Queira Deus que amanhã você esteja na graça. Queira Deus. Vigia. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, vigia. Jesus disse que um homem achou uma pérola, ele achou uma pérola de grande valor. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha. Vendeu algumas coisas? Vendeu tudo que ele tinha. Comprou aquele campo, só por causa daquela pérola. Amém, igreja? Foi a pérola mais preciosa que ele já tinha visto na vida. Amém? Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, por causa daquela pérola. Deus te revelou a pérola. Deus te revelou a graça. A graça é o melhor de Deus para o homem. Amém, igreja? Pastor, estou esperando vir uma aliança superior. Então, puxa o banquinho, espera sentado, que em pé cansa, porque não vai vir outra, porque só tem essa. É nova e eterna aliança. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Mas aquele que está, cuide para que não caia. Valorize o que você tem. Diga para o teu irmão, meu irmão, valorize o que você tem. Quem foi que te deu? Foi o homem que te deu? Não foi carne nem sangue, foi Deus. Glória a Deus, igreja. Foi Deus que nos deu a graça dele para nós cuidarmos. Amém? Aí só porque aconteceu uma coisinha na sua vida particular que deixou teu coração tristezinho, lá vai você lá para a corrente, lá vai você lá para a campanha, lá vai você lá para a promessa, lá vai você subir a escadaria, lá vai você fazer sei lá o quê. Não, meu irmão, é para sempre. Mas tem que ser cuidado. Tesouro tem que ser cuidado. Amém? Moisés tinha um chamado. Ele não morreu. Era para ter morrido, não era? Pelas circunstâncias não era para ter morrido? Deve ter morrido tanto menino hebreu naquela época. Foi ou não foi? Né? Mas Moisés foi preservado. Quantas coisas aconteceram que você podia ter morrido? Você podia ter morrido de acidente, de bala perdida, de vírus. Aquele dia que você quebrou a perna, você poderia ter quebrado a cabeça. Pastor, não quebrei a perna, não. Sei lá o que aconteceu com cada um aqui. Amém, igreja? Comigo já aconteceu tanta coisa que dá para escrever uns 10 livros. Meu Deus do céu. Né? E acredito que cada um aqui também tem sua história de vida. Né? Mas Deus te preservou. Deus te preservou porque Ele tinha um plano para você. Ele queria te colocar num corpo, queria te colocar numa igreja diferente. Uma igreja que ia lutar contra um gigante. Davi lutou contra o gigante, mas quem caiu? Foi o gigante ou foi Davi? Foi o gigante. Davi foi para cima do gigante, determinado ou com dúvida? Se ele tivesse sido com dúvida, o gigante tinha mastigado ele. É ou não é verdade? Mas ele foi... Aí a pedra resvalou na testa do gigante. Diz a Bíblia que a pedra encravou na testa do gigante. Um tiro. Amém? No meio do caminho, o gigante tentou intimidar ele, não tentou? O gigante não tentou intimidar ele? Acaso eu sou algum cão para vir contra mim com paus e pedras? O gigante. Davi lá com seu cajadinho de pastor, tadinho, todo miudinho, né? Com seu surrão de pastor lá, sua sacolinha, botou 5 pedrinhas lisas ali do ribeiro, escolhida a dedo. E o gigante pensando, coitado. Só para entrar de piada, mandaram esse rapaz para escarnecer de mim, só pode ser. Vou mastigar esse garoto aí. Aí chegou na hora, Davi foi correndo em direção ao gigante, determinado. Você pode vir contra mim com escudo, com espada, com lança, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Às vezes você vai para cima do problema meio mole, aí não dá. Tem que ser com fé. Fala para o teu irmão, tem que ser com fé, meu irmão. Se o gigante tentar intimidar, fala para o gigante, que nada, você não vai me matar não, eu é que vou arrancar a tua cabeça. Amém, igreja? Não é ser prepotente, arrogante não, amém, igreja? Mas tem que ser confiante. Glória a Deus, igreja. Porque Deus estava do lado do gigante, Deus está do lado de Davi, Deus está do seu lado. Diga para o teu irmão, meu irmão, Deus está do seu lado, meu irmão. Pastor, deve ter alguma coisa errada então, porque Deus não está do meu lado. Ué, claro, o pastor fala para você congregar, você não congrega, vem à igreja de 15 em 15 dias. O pastor fala para você ser dizimista fiel, você nem
entra pelo ouvido e sai pelo outro. O pastor fala para você prestar atenção na palavra, no que está sendo pregado, você vai pensar na morte da bezerra. E por aí vai. O pastor te chama para estar aqui numa sexta-feira, para todos nós juntos levantarmos um grande clamor, homenageando ao nosso rei, ao nosso salvador, que morreu naquela cruz, que suportou tudo por nós, né? Aí você vai para a praia. Tem muito dia para ir para a praia. Praia não vai acabar não, está lá a praia. Amém, igreja? Pastor, ouvi dizer, os evangélicos estão falando que o mundo vai acabar em fogo. Não, a praia vai ficar lá, igreja, não vai acabar em fogo coisa nenhuma. Amém? Já veio o fogo do Espírito, já fez novos céus e nova terra, diga glória a Deus. Amém? Vai ter muito tempo para você ir para a praia. Glória a Deus, igreja. Será que a praia é mais importante do que você homenagear Jesus que morreu por você naquela cruz? Amém? Né? Eu vou estar aqui, independente de ser pastor. Se eu fosse membro, também estaria. Glória a Deus, igreja. Porque eu valorizo o que ele fez por mim. Eu sou muito agradecido pelo que ele fez por mim. Quem também é agradecido, dê uma salva de palmas bem bonita para ele. Eu acho que ele merece a minha singela homenagem. Merece a sua também, igreja? Vai lá em Filipenses, capítulo 1. Então você tem um chamado na igreja. Amém? Um chamado como corpo. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho do pastor Zequinha. Evangelho de quem? De Cristo. Sem ser evangelho de Cristo é o quê? Perturbação. Sou eu que estou falando isso? Está escrito lá em Gálatas, não está? Sim ou não? Que evangelho diferente do evangelho de Cristo é perturbação. Está escrito lá em Gálatas, é só você ler. Glória a Deus, igreja. Amém? Viver acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis o quê? Firmes em quantos espíritos? Um só espírito, com uma só alma, lutando separado, por tua conta, do teu jeito, lutando juntos pela verdadeira fé evangélica. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Pastor, você é contra nossos irmãos da lei? Claro que não. Amém, igreja? Mas eles estão sem conhecimento. E você está sem conhecimento da graça? Eles estão, você não está. Amém, igreja? Não tem uma diferença aí? Tem ou não tem? Tem. Amém? É para você ignorar essa diferença? Quem foi que revelou o evangelho da graça para você? Deus. Porque alguém poderia ter pregado a graça para você e ter entrado por um ouvido e ter saído pelo outro, como aconteceu com muita gente. Foi ou não foi? Por que com você o evangelho ficou alojado no teu coração? Porque você era um predestinado. Como Moisés era predestinado para tirar o povo do Egito, você é predestinado para a graça de Deus. Deus tem um plano com cada vida. Amém, igreja? Quanta gente aí ouve o evangelho da graça, se escandaliza e sai correndo, não quer mais saber, nunca mais. É ou não é verdade? Com você foi diferente. Por que com você foi diferente? Porque você era predestinado para isso. Amém, igreja? Glória a Deus. Ah, fui eu que quis. Deus te escolheu, abençoado. Não foi você que escolheu ele, não. Amém? Foi ele que te escolheu. Ele sabe o espírito que você tem. Ele conhece cada um, ele chama pelo nome. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Quando Jesus falou assim, Zaqueu, hoje vou comer lá na tua casa. Ele não poderia ter falado isso para qualquer outro cobrador de imposto? Mas qual foi o cobrador de impostos que subiu na árvore? Foi Zaqueu. Amém? Por que os outros não subiram? Por que os outros não ficaram lá pulando para ver Jesus? Porque não eram predestinados como Zaqueu. Eles continuaram sendo judeus e continuaram sendo cobradores de impostos, pecadores. Amém? Zaqueu continuou? Hoje eu resolvo dar metade do que eu tenho para os pobres, e se alguém eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Amém, igreja? Ele não era igual aos outros, não. Ele era um predestinado. Você não é igual aos outros. Você não nasceu para ser religioso, não. Você nasceu para ser espiritual.
Você não nasceu para seguir o mandamento dos homens, você nasceu para seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Ah, só essa igreja aqui que sabe a verdade, as outras estão toda errada, só essa igreja que está certa. Meu irmão, isso é bobagem, isso é coisinha da carne. Amém? Porque quem é predestinado, aceita a palavra porque é predestinado. Glória a Deus, igreja. Não é porque é muito inteligente. Não, Deus chama quem Ele quiser. Amém? Aqui está dizendo, em Filipenses 1:27, lutar juntos. Domingo passado eu fiz uma convocação aqui. Foi ou não foi? Fiz uma convocação. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Então, hoje, eu tenho certeza que aquele que atender a convocação, Deus vai derramar bênção na vida dele. Ah, pastor, é uma troca, é uma barganha? Não, abençoado, é que Deus, Ele é a justiça. Ele é juiz justo. E dá a cada um segundo o seu merecimento. A salvação é sem merecimento, é pela graça. Glória a Deus, igreja. Mas o reinar em vida não é por merecimento? Ora, quem vem para a igreja não tem mais merecimento do que quem não vem? Quem obedece a Deus não tem mais merecimento do que quem não obedece? Ora, isso aí é reinar em vida. Glória a Deus, igreja. O desobediente vai reinar em vida? O rebelde vai reinar em vida? Vai nada. Adão ficou lá no jardim do Éden depois que desobedeceu? O que aconteceu com ele? Foi expulso. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós temos que ter consciência, igreja. Não podemos abandonar a boa consciência, porque alguns, tendo abandonado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Está escrito lá em Timóteo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então a gente não pode abandonar a boa consciência, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Glória a Deus, igreja. Né? Às vezes eu vejo um membro falando assim, uma coisa assim, que eu fico olhando e falo, meu Deus, como é que pode? Parece que estava com um cimento no ouvido. Glória a Deus, igreja. Eu declaro todos aqui, tendo ouvido de ovelha, porque eu também sou ovelha. Glória a Deus, igreja. Tenho chamado pastoral, mas sou ovelha também. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se pregar doutrina inventada pela minha cabeça. Não foi isso que Paulo disse? Foi ou não foi? Ele disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Faço minhas as palavras dele. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Começar a inventar coisinha. Glória a Deus, igreja. Começar a inventar uma graça própria. Ao invés de pregar a graça de Jesus, vou pregar a graça do Roberto Sardinha. Aí toda a igreja está perdida, em começar por mim. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas eu creio que Deus está guardando essa igreja. Deus te guardou até hoje. E eu creio que vai continuar guardando. Porque grandes planos Ele tem para nós. Diga, eu recebo essa palavra. Amém? Você faz porque você ama a Deus. Não é porque, eu estou com interesse das bênçãos, é espírito de barganha. Não, isso aí é o passado. O passado era assim. Se você fizer, você vai ser abençoado. Se você não fizer, você é um covarde. Você não é covarde, Deus não te deu espírito de covardia. Deu espírito de amor, de moderação, de fé, de coragem. Amém, igreja? Vai lá em Isaías, capítulo 29. Isaías 29, 13. O Senhor disse, quem disse? O Senhor. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, com os lábios estava honrando, não estava honrando? Mas, porém, teve um porém ali. Mas, o seu coração está o quê? Longe de mim. Deus quer só de boca, igreja? Diga assim, igreja, Deus quer atitude. O que adianta a pessoa dizer, eu amo a Deus, mas quando ela é chamada para ter uma atitude, ela não demonstra que ama. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu declaro você demonstrando que ama a Deus. Porque a palavra não é teoria, a palavra ela é prática. Diga glória a Deus. Com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Só até a leitura, amados. Você já viu como é que é na religião? Na religião não é assim? Parece robô, parece máquina. Fazem as coisas sem nem pensar no que está fazendo. Às vezes faz até no susto. Quando vê, já deu a casa, já deu o carro, já deu a roupa do corpo, já deu a última moeda, já deu até a família. Vendeu a família como escravo. Sei lá, a pessoa fica como que cega. Amém, igreja? Vai fazendo as coisas sem pensar, sem refletir. A Bíblia diz que peca quem se precipita. Glória a Deus, igreja. Né? Aí vai fazendo voto. O voto partiu dela? Não, foi imposto para ela.
foi colocado goela abaixo dela. Não foi ela que votou, não. Ela foi levada a fazer aquilo ali. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí depois vem o quê? Arrependimento, frustração, escândalo. Infelizmente, Deus entra no mesmo pacote. Aí que está o problema. Amém, igreja? Se a pessoa se escandalizasse só com o homem, estava bom. Mas acontece que, como o homem estava falando de Deus, ela acha que foi Deus que frustrou ela. E não foi Deus, foi o homem. Mandamentos de homens que maquinamente aprendeu. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa igreja aqui, igreja, amados, ela está sendo preparada para ser uma igreja de verdade. Não uma igreja só de boca. Amém? Não uma igreja só de boca. Porque o que Deus nos deu não foi a lei. A lei você já conhecia antes. Amém, igreja? Ele deu foi a graça. Glória a Deus, igreja. E ele vem trabalhando em você já há um bom tempo. Você é barro na mão dele. Ele é o oleiro. Glória a Deus, igreja. Então deixa ele te moldar. Deixa ele completar a obra. Ele já iniciou. Você não pode retroceder. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Diga eu recebo essa palavra. Vai lá em Efésios capítulo 4, que terminamos para nós. Abençoado, quando uma pessoa ela é má, não quer dizer que ela é essencialmente má. Ela está na carne. No fundo, na verdade, ela é boa. Ela tem um coração bom. Mas ela foi dominada pelo mal. Amém? E depois ela se converte, ela deixa de fazer aquelas coisas erradas e faz a coisa boa. Talvez você pode ter me entendido errado, achando que eu falei que o mal não pode se converter. Claro que pode. Paulo se converteu. Glória a Deus, igreja. O meu primeiro pastor que eu tive, ele era bandido antes de ser pastor. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? O que eu quero dizer, abençoado, é que quem é predestinado sempre foi. Sempre teve um coração de homem de Deus, de mulher de Deus. Só que estava dominado pela carne. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu declaro você firme na graça de Deus, entendendo que você sempre foi de Deus. Amém? Efésios 4, 11. E aqui terminamos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todo mundo é pastor? Todo mundo é evangelista? Todo mundo é profeta? Todo mundo é isso? Todo mundo é aquilo? Não. Amém, igreja? Então procure saber qual é o seu chamado. Glória a Deus, igreja. E desenvolva. Amém? Não fique achando que você é uma coisa que você não é. Amém, igreja? Procure saber o que você é e desenvolva. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação de quê? Do corpo de Cristo. Amém? Para isso vai ser preciso o quê? União. Glória a Deus, igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Glória a Deus, igreja. Está falando aqui de um processo, não está falando de um processo? Né? Aumentar em estatura, um crescimento. Glória a Deus, igreja. Para que não mais sejamos como o quê? Meninos. Quer dizer, um dia está na graça, um dia está na lei. Um dia está na graça, um dia está na lei. É menino, é menina. Amém, igreja? Né? Eu declaro você maduro, diga glória a Deus. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Só tem uma doutrina, igreja, a graça de Deus. Amém? O resto é doutrina de homens. Ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, caneta ungida, rosa ungida, pedaço de pau ungido, tudo ungido, água benta e outras coisas mais, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao quê? Erro. Eu estou inventando alguma coisa na minha cabeça, igreja? Não está escrito isso na Bíblia? Não tem pessoas que tentam induzir o povo de Deus ao erro? Amém? Então vamos ficar atentos. Glória a Deus, igreja. Amém? Mas seguindo a verdade em amor,
cresçamos. Eu declaro você crescendo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. De quem todo o corpo, quem é o corpo? Diga a igreja. Diga eu sou a igreja. Diga eu faço parte do corpo. A quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado. O corpo tem que estar o quê? Ajustado e consolidado. Pelo auxílio de toda junta. Amém, igreja? Diga para o teu irmão assim, meu irmão, você depende de mim. Agora diga assim para ele, eu também dependo de você. Amém, igreja? Tem que estar tudo ajustado aí, glória a Deus, igreja. Cada um aqui é uma junta tem que auxiliar a outra. Amém? Uma peça tem que auxiliar a outra. Pelo auxílio de toda a junta. Segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de outro. Para edificação de si mesmo em amor. Então quando você faz para o teu irmão, quando você ajuda teu irmão, você está ajudando a você mesmo, porque ambos fazem parte do mesmo corpo. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Nesses lugares onde não tem graça, onde não tem amor, onde há disputa e concorrência, fica um tentando derrubar o outro, fica um querendo ser melhor do que o outro. Amém, igreja? Aí como é que pode ter edificação espiritual? Vai ter crescimento, sim, mas crescimento material. Amém, igreja? Crescimento espiritual, duvido. Glória a Deus, igreja. Né? Eu fico querendo o mal do meu irmão, eu não posso querer o mal do meu irmão. Eu quero mais que o meu irmão desenvolva, cresça. Glória a Deus, igreja. Né? Eu quero que o diácono Januário seja o melhor diácono do mundo. Eu quero que a Roberta, que a Helena sejam grandes cantoras da graça de Deus. Né? Eu quero que a dona Valentina seja sempre essa mulher valente, essa mulher de fibra, essa mulher de fé. Amém, igreja? Eu quero que você, esse irmão que está ao seu lado, quem está atrás de você, quem está na tua frente, honre a Deus e cresça e seja maravilhoso sempre. Amém, igreja? É isso que eu quero. Quando você estiver chorando, eu chorar junto. Quando você estiver sorrindo, eu sorrir junto. Glória a Deus, igreja. Não é eu ter inveja do teu sorriso, você tem inveja do meu sorriso. Amém, igreja? Ou então quando você estiver chorando, eu falar, bem feito. Merecia mesmo, bem feito. Não, tem que te consolar. Glória a Deus, igreja. E você consolar seu irmão e nós consolarmos uns aos outros. Vamos mais uma vez dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Anote os endereços da sua igreja Novo Pacto. Na Lapa, Rua Williams Pierce, 734, em frente à estação de trem. Quarta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, às 9 horas da manhã. E domingo, às 9 horas da manhã. Em Guarulhos, Avenida Tiradentes, 3908, próximo à Padaria Nevada. Quarta-feira, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, às 19 horas. E domingo, às 18 horas. Igreja Novo Pacto. Igreja Novo Pacto. Acesse o nosso site www.igrejanovopacto.com.br ou entre em contato conosco através do telefone 2849-4616. É um prazer recebê-lo em nosso ministério. Você é um abençoado de Deus.